que Deus há de falar ao seu coração. Eu creio. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Aleluia. Glória a Deus. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide, antes o que vende, comprai-o para vós. Queridos irmãos, eu aprendo aqui uma lição importante, né? E quero aqui refrisar alguns pontos principais que quero compartilhar aqui com todos vocês neste momento. A palavra de Deus aqui nesta parábola das 10 virgens diz que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do esposo. Ou seja, 10 virgens que retrata a igreja. Mas pastor, por que elas são divididas em 2 grupos? 5 e 5. Uma igreja dividida. Dividida como, pastor? A igreja do grupo fiel e do grupo que não é fiel, que não é prudente. É crente, mas não é fiel. É crente, mas não é prudente. É crente, mas não confia. É crente, mas não espera. É crente, mas não serve. Mas existe um outro grupo das 5, que são prudentes. A Bíblia classifica de virgens prudentes. O grupo que ora, o grupo que jejuma, o grupo que serve a Deus com sinceridade, com temor, o grupo que busca o Espírito Santo, né, que tem azeite. O simbolismo do azeite é o Espírito Santo, pastora, né? Aquelas virgens prudentes, elas buscam o Espírito Santo e são cheias do Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia diz que elas saíram ao encontro do esposo. O que significa dizer isto? Saíram ao encontro do esposo. Significa dizer que a igreja está caminhando. A cada dia que passa, a igreja está caminhando. Hoje é mais um dia que se finda, que se vai, não é mesmo? À meia-noite encerra o dia de hoje. E já começa um novo dia. E os dias vão passando. A Bíblia Sagrada chega a dizer que os dias passam como um conto ligeiro. O que significa um conto ligeiro, pastora? Tão rápido, né, pastor? Rápido, conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conto ligeiro. Então, nós estamos caminhando, estamos indo ao encontro. E a Bíblia Sagrada aqui fala das virgens, porque fala de uma igreja sem mácula, sem mancha, uma igreja pura, uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja sincera, uma igreja temente, uma igreja com propósito, uma igreja que serve o Senhor de verdade. Então 5 delas eram prudentes, 5 delas eram virgens. Uma igreja que se divide em 2 grupos. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai vir buscar a igreja, não é porque eu sou de uma igreja que eu estou inserido na igreja do Senhor Jesus. A igreja corpo. Talvez eu possa estar na igreja instituição, mas eu estou fora da igreja corpo. A igreja organismo.
A igreja não é um órgão, a igreja é um organismo vivo, composto por vários membros, né? Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser representados pelo grupo das virgens prudentes, que levaram azeite consigo. Significa dizer o que levar azeite consigo? Uma igreja preocupada em a cada dia ter o Espírito Santo. Uma igreja preocupada em a cada dia buscar o Senhor, em ser fiel a Deus, ser cheia do Espírito Santo. E pastor, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja fiel, porque ela é uma igreja que ela contém os frutos do Espírito. Eu só posso ter o fruto do Espírito quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Pois se eu não tenho o Espírito Santo, é evidente que eu não tenho os frutos do Espírito. E se eu não tenho os frutos do Espírito, me falta tudo. Porque a Bíblia Sagrada diz que o fruto do Espírito é paz, é fé, temperança, longanimidade, né? É tudo que o Espírito Santo produz em mim. Então, as virgens prudentes, elas levaram azeite consigo. Mas as virgens loucas, elas não fizeram caso de levar azeite, né? As virgens prudentes, a Bíblia diz que elas não levaram azeite. E elas caminharam. Em um determinado momento, diz a Bíblia Sagrada, que elas tosquenejaram, ou seja, cochilaram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. A ordem era esta: sai-lhe ao encontro, porque aí vem o esposo. Quem é o esposo? É o Senhor Jesus, né? As virgens é a noiva, é a igreja, a noiva. O esposo é o noivo, o Senhor Jesus. E aí, quando diz a Bíblia à meia-noite, e essa é bom nós refrisarmos aqui, que a meia-noite que a Bíblia está dizendo, não é a meia-noite do meu relógio, não é a meia-noite do seu relógio, é a meia-noite do relógio de Deus. Aleluia, Jesus. É uma hora em que nós não sabemos. Diz a Bíblia Sagrada, então, que quando ouve-se um clamor, né, um grito, aí vem o esposo, sai-lhe um encontro, então aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma revelação aqui muito especial. Redobre a sua atenção, por favor, para você entender o que Deus vai falar aqui. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Porque elas não se preocuparam em buscar o Espírito Santo, em se encher de azeite. E ser cheio de azeite significa dizer, ter o Espírito Santo na sua vida. E aí então as suas lâmpadas estão apagadas e elas se dirigem às prudentes e diz: olha, dai do vosso azeite. Mas as prudentes respondem a elas dizendo assim: olha, não seja o caso que falte a nós e a vós, ide diante daqueles que o vendem, comprai. Ou seja, aqui está a revelação de Deus para o seu coração. O que Deus deu para você não pode ser negociado. Aleluia. De dar, você não pode vender. É inegociável. Não tem negócio com aquilo que Deus te deu. O que é seu é seu. E aqueles que não buscaram, não receberam de Deus. E quem não tem aquilo que devia ter buscado e não tem aquilo que deveria ter de Deus, vai chegar um momento em que se fará necessário de ter, mas não tem aquilo que deveria ter. Então, gente, nós estamos vivendo um momento oportuno de Deus. Eu reconheço isto e hoje eu quero aqui, através desta mensagem, desta palavra, trazer da parte de Deus este alerta para a sua vida. Você tem a oportunidade de buscar de Deus
aquilo que você não tem, que o Senhor te dará, porque Ele é fiel. Aleluia. E Ele fará Glória a maravilhas. Deus. Acredite nisto. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor se manifestará para abençoar a sua vida de forma grandiosa Aleluia. e te dar tudo aquilo que só o Senhor pode te dar. E ninguém mais, a não ser o Senhor. Então busque a Ele, sirva a Ele, clame a Ele, porque Ele te dará, eu creio, em Glória a nome Deus. de Jesus. Que Deus abençoe você Deus abundantemente. abençoe.